Lê a sentença. Importante, lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O modo verbal utilizado é um imperativo. Assinale a alternativa que o justifique corretamente. Letra A. Indica um fato certo ou concreto. Não, fato certo ou concreto é o modo indicativo. Então está errada. B. Indica um fato duvidoso ou hipotético. Também está errada, porque isso está relacionado ao modo subjuntivo. C. Indica ordem, proibição ou pedido. Exatamente. O modo imperativo está relacionado a uma ordem ou um conselho, que é o que está nessa frase. D. Incide sobre o predicativo verbo nominal do objeto da oração. Também não. O que está acontecendo aqui é um conselho, então está errado. E. Incide sobre o adjunto adnominal de tempo da oração. Também está errada, porque não tem adjunto adnominal de tempo nessa frase. De acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Observe a transitividade dos verbos. Primeira, ninguém é chato, verbo de ligação. Exatamente. Aqui temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Por isso, vamos descartar essa aqui. E a letra A, letra E, erradas. 2. Reagimos de maneira automática. Verbo transitivo direto. O verbo reagir, ele é intransitivo, por isso, essa alternativa aqui está certa, já que a questão pede para assinalar a incorreta. E descartamos as alternativas C e D. 3. Como se trata de uma estratégia primitiva? Verbo transitivo indireto. Aqui está correto. Ele é um verbo transitivo indireto porque exige uma preposição. E também vamos descartar essa alternativa. 4. Sentimos frio, calor, medo ou nojo. Quem sente, sente algo. É um verbo sim, transitivo direto. Então também vamos descartar. Gabarito letra B, que pediu a incorreta. A partir da análise sintática, assinale a alternativa em que o grupo de palavras que formam a oração. A. Colegas de trabalho desagradáveis. Essa frase ela não é oração porque não tem verbo, então está errada. Letra B. Relações de troca, cooperação ou subordinação com pessoas chatas. Também não tem verbo, está errada. C. O seu autoconhecimento, conhecimento do colega e consequente melhoria da relação. Também não tem verbo e está errada. D. Guarde para si todas as imperfeições. Aqui tem o verbo guardar, então está correta essa alternativa. E. O contato com a pessoa como pontos em comum, assuntos para conversas, informações pessoais. Não tem verbo aqui, está errada e o nosso gabarito é a letra D. Assinale a alternativa em que há o uso incorreto do sinal da crase. Letra A. A expressão se deve a e a instabilidade pede também o artigo a. Por isso a crase está certa e essa alternativa é incorreta. Não é à toa. À toa é uma locução adverbial feminina e está certo aqui a crase. Alternativa também errada. Em referência a salário, letra C. Esse é o nosso gabarito. O uso da crase aqui está incorreto porque não tem crase diante de palavra masculina. Letra D. Tecer elogios aos funcionários, inclusive aquele chato. Aqui a crase está correta por conta da preposição a, mais o a inicial da palavra aquele. Também vamos descartar essa alternativa. E a E. Ir às reuniões. Quem vai a algum lugar, mais as de reuniões. A crase aqui também está correta. E como a questão pediu a incorreta, o gabarito é a letra C. Observe a crase, veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Assinale a alternativa que justifique corretamente seu uso. Indiferente o verbo ser transitivo indireto ou direto. Aqui está errado. Diante de verbo transitivo direto, não tem crase. Só haverá crase diante de um termo determinado, especificado como substantivo masculino. Não tem crase diante de palavras masculinas. B. A preposição exigida pela expressão anterior, o verbo, se une ao artigo a exigido pelo substantivo feminino. Exatamente, o verbo sobreviver exige a preposição a e a influência tem um artigo feminino. Está correta. C. Locução adverbial. Não. Um exemplo de locução seriam as pressas. D. Locução conjuntiva. Também está errado, aqui não tem uma locução conjuntiva. Um exemplo seria a fim de que. E. Está errado também. Um exemplo de locução prepositiva seria à espera de. Observe a mudança de classe gramatical com a presença da acentuação gráfica, análise substantivo e analise verbo. Ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo, exceto em.
A letra A, se você tirar o acento, ficaria o verbo criticar. Em denúncia, na letra B, também se tornaria um verbo, por isso está errada. Na C, tirando o acento, médico, ficaria medico, o que também transforma um verbo, por isso também está errado. Na letra D, dúvida, se retirar o acento, se transformaria numa variação do verbo duvidar, por isso também está errada. E letra E, possível se retirar o acento, a palavra ela fica incorreta e não se transforma em verbo. Esse é o nosso gabarito. Observe a descrição das características morfológicas a seguir. A palavra é um adjetivo, ela é paroxítona, formada por prefixo de negação. Em sua separação silábica, contam-se 6 sílabas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Primeiro vamos olhar o prefixo de negação. Sobrevivência não é a negação de vivência. Família também não tem um prefixo de negação. E interessante não é a negação de interessante. Por isso, C, D e E estão erradas. Na B, desagradáveis tem 5 sílabas. Por isso também está errada. E aqui um detalhe, que no final de desagradáveis, o is não se separa do V, porque ele é uma semivogal. E letra A é sim uma palavra paroxítona de 6 sílabas e também um adjetivo. Gabarito letra A. Escolha a alternativa em que a classificação da posição dos pronomes esteja correta. Se essas informações não foram suficientes para levá-los a se interessarem pela GA. Em levá-los, temos ali uma ênclise, que é depois do verbo. Próclise seria antes do verbo e mesóclise no meio do verbo. Por isso, vamos descartar as letras A, D e E. O C ele está antes do verbo, por isso seria uma próclise. Mesóclise é depois do verbo, por isso a alternativa B errada e C correta. Leia o excerto. Em circuitos esportivos internacionais, é comum ouvir atletas. Assinale a alternativa correta para a palavra em destaque na área da morfologia. Como a questão está pedindo a morfologia, vamos descartar a A, a B e a D, porque estão falando aqui da sintaxe. Por isso estão erradas. E internacionais, ele é um determinante de circuitos. E nessa frase aqui, essa palavra tem a função adjetiva e não de advérbio. Por isso, vamos descartar a letra C e a letra E é o nosso gabarito. Observe a oração em voz passiva e indique a voz ativa correta. Daiane criou 2 movimentos que foram eternizados pela Federação Internacional de Ginástica. Daiane criou já está na voz ativa, então vamos manter. Só que na letra B e na letra E, isso foi alterado e por esse motivo estão incorretas. Na C, foi trocado o verbo foram pelo substantivo eternos. E não é dessa maneira que troca a voz passiva para a voz ativa. Por isso, está errado. E na letra D tem um erro de concordância. Federação eternizaram. Está errado. O correto seria a federação eternizou, que é a letra A, o nosso gabarito.